Graças a Deus. Olá, queridos, tudo bom? Estamos de volta nessa terça-feira com o programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que é programa de estudos da Palavra de Deus para a nossa vida. Estamos aqui estudando a Palavra de Deus juntos com você. E queremos juntos com você aprendermos a Palavra de Deus. E estamos aqui, eu estou com mais 2 pastores comigo, para nós juntos estudarmos e discernirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Estamos estudando o livro de Pedro. Ontem nós lemos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. E hoje nós vamos dar sequência. Para fazer esse programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Pastor Zé Carlos, é um prazer estar aqui com essas 2 bênçãos, que é o pastor César e o pastor Zé Carlos, e você aí assistindo, porque a gente quer que você aprenda junto, conosco, porque não é porque nós somos pastores que a gente não aprende. A gente não está aqui só para ensinar, a gente está aqui também para aprender. E tem sido muito gostoso a gente meditar, a gente fica impressionado com o Espírito Santo, a forma como ele conduziu os apóstolos, e a gente aprende muita coisa boa, e eu agradeço por estar aqui. Amém. Olha só, temos também o pastor César. Pastor César, que Deus abençoe, pastor. Amém, pastor Zé Carlos. Mais uma vez eu agradeço e convido você a estar participando conosco, porque esse tempo que nós estamos tirando e que o Senhor tocou no seu coração para estar acompanhando é para te trazer o sobrenatural de Deus para mudar e transformar as nossas vidas. Amém, graças a Deus. Então vamos fazer o seguinte, pegue caneta, papel, pega a Bíblia. Nós vamos estudar agora 1 Pedro, capítulo 2, e versículos 4, hoje versículo 4. Pega caneta e papel, vamos estar juntos, vamos aprender a Bíblia. Vamos ver aí, nós lemos ontem, e vimos ontem, Pedro começou tratando sobre caráter da igreja, caráter cristão. E nós estamos falando sobre isso, falando sobre a Bíblia, sobre o caráter, para nós aprendermos sobre isso. Queridos, vamos ao intervalo, é o tempo de você pegar a Bíblia, caneta e papel, e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, o que diz em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 4, pastor Carlete. Chegando-vos para ele, pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegando-vos para ele. Venha, Pedra para você vir exclusivamente para Jesus. Ele falando, pedra viva. Cristo é a rocha. Muitas vezes nós lemos ali, há uma falta, e Pedro está aqui falando disso, que Jesus é a pedra viva. Jesus é, se tu és Pedro, tu és uma pequena rocha, mas sobre mim, essa rocha, sobre Pedro, quando você for olhar, ele fala pequena rocha e grande rocha. Há uma divisão ali no original do grego. Ele fala sobre mim, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro vem falando isso, agora que Pedro vem dizendo que Jesus é a pedra da igreja. Jesus é a rocha da igreja, entendendo? Chegando a ele que é a pedra viva. Jesus é a pedra viva. Olha só, reprovada pelos homens. Quer dizer, os homens referem na rejeição de Cristo por Israel, mas para com Deus eleita e preciosa. Homens que rejeitaram ao que Deus tinha eleito, quer dizer, Cristo. Quer dizer, então Cristo, ele é a rocha, ele é a pedra. Ele, nós temos que ser fundados sobre ele. Temos que estar com ele. Ele vem falando sobre isso, sobre estarmos em Cristo, ou ficarmos fundados em Cristo. Ele está, lembra-se, sempre você tem que lembrar, que ele vai trazendo a doutrina à igreja, né? E hoje, a tradicional igreja católica tem falado isso, é que Pedro foi o primeiro papa, por isso tem um papa. Pedro não foi o primeiro, o dirigente, Pedro não era nem o pastor da igreja em Jerusalém. A igreja mais importante que existia era a igreja de Jerusalém. Quem era o pastor da igreja de Jerusalém era Tiago, irmão de Pedro, não foi Pedro. E você vai lendo aqui, Pedro vai falando que ele é a pedra, que ele é que sustenta, é ele, é Jesus. Nós temos que estar afirmados sobre Jesus. Chegai-vos a ele como pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedra viva, rejeitada pelos construtores, foi eleita e preciosa diante do Pai. Cristo, eles rejeitaram como profeta,
O homem rejeitaram Cristo como profeta, rejeitaram Cristo como sacerdote e rejeitaram Cristo como rei. A pedra eleita substituiu todas as pedras do templo. O homem eleito substituiu a nação eleita. Quer dizer, olha só, Jesus, o homem eleito, substituiu a nação eleita e trouxe para a igreja. Através de Cristo, ele criou um novo povo, o povo de Deus. Hoje o povo de Deus é a igreja. O povo de Deus é a igreja. Nós temos que entender isso. A pedra que os templos foram derribados, não suportaram os ataques dos inimigos. Na reconstrução, uma das pedras rejeitadas pelos seus construtores era a angular, que servia de esquadro, servia para corrigir os desvios, servia para nivelar os diferentes ângulos. Ela poderia ser fixada com argamassa, pois ela não podia ser fixada com argamassa, pois a pedra angular pode ser fixada não podendo ser presa, pois ela está livre para fim de fiscalizar, segundo a vontade do arquiteto, que é o único Deus vivo. E Cristo é essa pedra. Olha só, né? Pedro vai falando sobre isso. Quer dizer, ele vai firmando que a igreja tem que estar firmada em Cristo. Igreja sem Cristo, ou vai voltando a igreja à cruz. Ele vai trazendo a responsabilidade da igreja para estar em Cristo. O mais importante que nós temos que buscar é Cristo. Aí vem o que Jesus, e Jesus mesmo fala isso, né? Quer dizer, quando você vem para Deus, você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quer dizer, quando você vem, muitas pessoas vêm, e a gente já viu isso, pastor Carlos, pastor da igreja, já viu isso, pastor Sérgio, pastor da igreja, já viu isso. Muitas pessoas vêm para Jesus buscar a solução para o seu casamento. E ele vem realmente para Jesus buscar a solução para o seu casamento. E chega ali, daqui a pouco ele ganha a solução para o seu casamento. Aí o que acontece? Aí domingo a picanha começa a ficar importante. Aí eu passei no shopping, mas não, agora eu tenho que dedicar a minha família. Não, agora a família... A família que não tinha. A família não tinha. Agora a família é importante. Isso vai o afastando da igreja. E vai o afastando de Deus. Nós que somos pastores, a gente tem experiências, né? Com as pessoas, assim. E quantas pessoas já chegaram para o senhor, pastor César, andando de ziquinha, andando a pé muitas das vezes, e aí ela pediu que você orasse, e a vida dela mudou, e ela comprou um carro, comprou um automóvel, e quando ela ia a pé, ela estava sempre na igreja. Quando ela andava de zica, ela estava sempre na igreja. Mas quando ela comprou o carro... Ou seja, a bênção teve um peso que ela não soube tratar, não soube suportar. Ela veio buscar aquilo e ela recebeu o que ela queria. Ela veio buscar o carro, ela recebeu o carro. Agora não precisa mais, porque ela não veio buscar Jesus. Mas pastor Zé, Carlos, o que mantém a bênção é exatamente o abençoador. Se você não leva o abençoador, a bênção vai pelo ralo. É uma questão de tempo. Mas como é que você sabe disso? Conhecendo a palavra. Aprendendo do caráter. Aprendendo do caráter. Princípios. Porque se o caráter não foi pregado, você não aprendeu isso. Porque se você só veio buscar a bênção, você não aprendeu o caráter. Não veio buscar o caráter, não veio buscar uma vida com Cristo, não veio buscar uma vida cristã. Porque a vida material abençoada, pastor, ela traz um conforto, né? Ela traz uma expectativa boa de vida. Ela até parece que você está melhor, né? Uma aparência até falsa. Mas qual é o problema, pastor, de trabalhar isso numa dependência de Deus? Vamos entender o seguinte: Abraão foi um homem tremendamente abençoado, Davi é tremendamente abençoado, Isaac, mas dependentes de Deus. Se você ler Isaac em Gênesis, capítulo 24, Gênesis 24, a Bíblia diz para Isaac, Deus fala, acho que é Gênesis 24, pega lá que tu vai ver assim, ó. Não desce. Houve uma fome grande onde é que Isaac estava. E Deus disse para Isaac, não desça ao Egito. É o 24 ou 28? Fique na terra em que tu estás. Fique na terra, só que ali 26, pastor. É 26? Ali 26. Eu vou te abençoar. Quer dizer, Deus faz uma promessa para ele. Gênesis 26. E ele continua naquela terra. Se você fosse lá, vai vir lá para frente o 12, eu acho que é o 13, é Gênesis 26, né? O 12 e o 13, ele diz assim, e ele tornou-se riquíssimo. Perfeitamente. Ao ponto que os outros invejavam. Quer dizer, Deus não tem problema nisso. Eu preguei ontem sobre isso, que Jesus sendo rico, a Bíblia diz que Jesus ele era rico, se fez pobre por nós. Olha que tremendo, né? 2 Coríntios. Isaac na terra dos filisteus. Aí a palavra fala, né? E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, no versículo porque o Senhor 12, abençoava, né? Versículo 12 ao Aqui, versículo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque agora está o detalhe, ó. Porque o Senhor, a Bíblia é tremenda, porque a Bíblia deixa detalhes que você entende o porquê das coisas. Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem
prosperou e ficou riquíssima. Ao ponto que os outros invejavam. Porque havia bênção do Senhor sobre ele. Quer dizer, não é errado. Agora você não pode vir buscar Eles isso. chegaram até pediu, Abimeleque chegou até a pedir, o rei chegou até a pedir para ele, sai do nosso meio que você é rico demais, a gente não está podendo suportar, lidar com você em função da inveja. Mas por que, pastor Zé Carlos, que Isaac ficou assim? Porque ele obedeceu ao voz de Deus. Exatamente. Porque ele obedeceu ao voz de Deus. Ele não veio buscar a bênção, ele tinha um abençoador. Eu vou te abençoar. Isso é que as pessoas têm que entender. Para você ficar bem de vida, você tem que estar na obediência. Senão a obediência ela vai ser um peso na sua vida e não uma solução. Então, quer dizer, o princípio de tudo está na obediência. O princípio de tudo está na obediência. Em obedecer à voz do Senhor. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, ele veio, ele aprendeu a obediência. E quando Pedro vem falando isso, Pedro vai tratando aqui no capítulo 2, ele começa o capítulo, no versículo 1, 2 e 3, ele trata o caráter da igreja. Agora, no 3, no 4, ele vem dizendo, olha, vocês têm que ir para Cristo, que é a pedra viva. Tendo o caráter tratado, firmado em Jesus. Como é que você se firma? Através da cruz, através de Jesus. A igreja se firma atrás de Jesus, para você ficar firmado. Para que as lutas da vida não te tirem, para você poder enfrentar, você tem que estar firmado em Jesus. A igreja tem que estar firmada em Jesus. E ele vem tratando isso, ele vem tratando o caráter da igreja, não está firmado em Jesus. Isso, pastor Carlos, isso dói, né? Isso dói, né? Porque você está firmado em Jesus, isso requer cruz, isso requer rendição. Isso requer quebrantamento, renúncia. Pastor, nós temos que aprender a confiar em Jesus, a confiar no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, Deus nos surpreende. A pessoa diz, pastor, Deus não tem me surpreendido. Mas você não espera no Senhor para ser surpreendido, você quer ajudar, quer botar as coisas na frente. Quer dizer, espera que o Senhor vai te surpreender. Quer dizer, como é que o Senhor te surpreende? Quando nós temos paciência. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Quer dizer, não espera, não tem paciência, quer adiantar as coisas. Hoje, no dia de hoje, quando nós vimos, poucas promessas se cumpririam na vida dos cristãos de hoje, promessas feitas por Deus. Porque quando Deus prometeu para José, deu o sonho para José, levou mais de 20 anos, ele só sofreu. Até se cumprir o sonho de Deus na vida de José, ele só sofreu. Ele só padeceu. Mas ele foi parar na cadeia. Quer dizer, Davi, quem era o rei de Israel? O rei de Israel era Davi, não era mais Saul. Desde o momento do capítulo 15 de 2 Samuel, como você rejeitou a palavra do Senhor, Samuel deu uma palavra aí, como você rejeitou a palavra do Senhor, Deus também o rejeitou de rei. Daquele momento de hoje, para Deus o rei era Davi. E Deus ungiu Davi como rei criança. Mas ele só assumiu depois de homem, lá depois de casado, depois de muito tempo. Porque era importante Deus mais do que a posição para ele. Levou mais de 20 anos, quase 20 anos para ele assumir a posição dele. É interessante, pastor. E ele só sofreu. Perseguido pelo sogro, teve que fugir, teve inclusive fugir da terra, teve que se brigar lá no meio de Filisteu. Ele estava crescendo para ser rei. Para não morrer no meio de filisteus, ele se fingiu de louco. Porque o filisteu não matava os loucos, ele se fingiu de louco. Ele chegou lá e se fingiu literalmente de louco. Ele estava conquistando a unção de Deus. Quando o filisteu aceitaram, ele começou sem ser coroado ainda. Porque eu não falei isso, até bom, me lembro agora que nós estamos na autoridade espiritual. Davi sabia o que era autoridade, respeitava a autoridade. A tal ponto que quando Saul morreu, ele iria lutar pelos filisteus, contra o seu povo. E iria lutar pelos filisteus, porque os filisteus estavam dando abrigo. No meio do caminho, os filisteus iam, e isso é uma providência de Deus para a vida dele. Os filisteus olharam para ele, aí chegaram para o rei, tu sabe que não vai vir com nós, é Davi, né? Davi é aquele Davi, né? Faz o seguinte, manda ele embora. Porque o povo vai nos atacar por frente, ele vai nos atacar por trás, não vão perder, manda ele embora. O rei olhou para ele e disse, meu filho, eu não preciso ir, vai para casa. Isso impediu que ele matasse o rei. Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é maravilhoso, porque Deus cuida no mínimo detalhe. A providência, né? A providência de Deus. Então, ele era o rei e não tinha assumido. Por quê? Porque teve que saber esperar o tempo de Deus. Hoje, muitas promessas de Deus não se cumprem na vida dos cristãos porque eles não aprenderam a esperar o tempo de Deus. São imaturos, são crianção, não aprenderam a palavra de Deus, são imaturos e as coisas não se cumprem porque são imaturos. Nós vamos ao intervalo e voltamos mais falando sobre esse caráter cristão. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400.
A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta e estamos estudando Pedro. Olha só o que diz em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 5. Ele vai falando sobre Jesus, que é o alicerce da igreja, a pedra da igreja. Ele falando o que Jesus falar. Que ele ouviu Jesus falar lá em Caná, lá em Cesareia Marítima. Lá havia muitos templos. Eu já estive lá, em Cesareia Marítima. E na época de Jesus havia muitos templos, inclusive havia templo a César. E ali ele disse, sobre essa pedra, eu vou fixar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quer dizer, o lugar da igreja é na porta do inferno. Ele vem falando sobre Cristo ser o fundamento da igreja. Olha só o que diz em 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. No versículo 4, ele diz que Jesus é a pedra viva. Agora, ele diz assim, no versículo 5, vós também, como pedra viva, vocês também vão ser pedra viva. Jesus é a pedra viva e vocês também vão ser pedra viva. É porque estamos em Cristo, querido. Por isso nós somos pedra viva. Sois edificados casas espirituais. Refere-se à igreja, não à igreja institucional, mas a todos que são nascidos, têm um nascimento novo, quer dizer, família de Deus. Vocês são sacerdócio santo. Isso é uma coisa muito bom, que eu quero parar um pouco isso aqui, para nós entendermos, querido. Que você, varão, você homem, você é sacerdote da sua casa. Deus colocou você como sacerdote da sua casa. Você tem responsabilidade, como pastor, tem responsabilidade sobre a igreja. Como o pastor Carlos Leite, como eu, como o pastor César, nós temos responsabilidade na igreja que nós pastoreamos. Você foi chamado como pedra viva, você está em Cristo. Você é sacerdote do seu lar. Você tem a responsabilidade de levar a sua família a Deus. E Deus, como cobra de nós, vai cobrar de você como sacerdote real. Porque tem gente que acha que não tem responsabilidade nenhuma. E hoje é muito comum. Hoje as pessoas botam as crianças na escola para ser educada. A criança, ela não vai para a escola para ser educada. Está errado. Ela vai para a escola para ser alfabetizada. Que é bem diferente. Que é bem diferente. Você não pode botar o seu filho na escola, aí reclama que é mal educado, está na escola e é mal educado. Não, você não bota ele na escola para ser educado. Você bota ele na escola para ser alfabetizado. A educação se dá em casa, se dá no lar, se dá dentro de casa. E você é sacerdote, você foi chamado para isso, para educar a sua família. E essa responsabilidade, Pedro vem falando sobre isso, você é sacerdote, sacerdote santo. Todos os crentes nascidos de novo são membros do sacerdócio santo. Mas Cristo é o grande sumo sacerdote. Para oferecer sacrifícios espirituais. A palavra sacrifício refere-se à cruz. A nossa fé quer sempre naquela obra terminada, se for realmente espiritual. Então, sinceramente, terá que ter a cruz como seu objetivo. Crentes têm que ter a sua cruz como seu objetivo. Agradáveis para Deus, por Cristo. A fé em Cristo e a cruz só é aceitável para com o nosso Deus. Significa que quando a fé tem algo mais como seu objetivo, não é inaceitável. Né? A nossa fé tem que estar na cruz como objetivo. Quer dizer, nós temos que aprender isso. E Pedro vem trazendo essa responsabilidade ao cristão. Ele vem trazendo essa responsabilidade da igreja. Sim. Como sacerdote. Quer dizer, você tem lá na sua igreja sacerdote. É isso que nós temos que ensinar. Que cada cristão é sacerdote do seu lar. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a esse respeito, porque eu entendo que o Espírito Santo ele quer difundir no nosso entendimento, nos dando mais clareza sobre isso, sobre essa questão da cruz como alvo, como o senhor colocou, da cruz como objetivo. Porque isso realmente é uma responsabilidade que muitos estão fugindo, não é? Dizendo assim, olha, não é bem assim, eu não tenho essa, eu não preciso tomar posse da cruz, eu não preciso morrer, eu não preciso me entregar, não é bem assim. Eu posso hoje, nesse mundo gospel que nós vivemos, até de facilidade, como
o senhor coloca, as pessoas terem um descrédito, ou vamos ser relapsas, indiferentes, relaxadas com relação ao seu compromisso com a cruz. Isso nós estamos falando para você, que é cristão, essa palavra é para a igreja. Para a igreja. Não é verdade? Então, assim, quantas pessoas elas são indiferentes? Olha, eu não tenho compromisso com o culto, eu não tenho compromisso com o dízimo, eu não tenho compromisso com isso, eu não tenho compromisso com honrar, com respeitar o meu pastor, como ovelha, com submissão. Isso é muito complexo. Porque as pessoas, elas querem tudo de bom da igreja, elas querem oração, elas querem a bênção material, pastor César, pastor Zé Carlos, elas querem o carro, elas querem a casa, o resultado. Elas querem o resultado, mas a decisão de Deus vem após a dor. Toda pessoa, seja pastor, seja membro, ele só consegue a vitória em Deus depois da dor, depois da morte do eu, vem a vitória. Ou seja, quando ele assume o compromisso de fato. Quando ele assume, e assumir esse compromisso é o que muitas pessoas desistem, porque quando elas sentem a dor, elas dizem, isso não vale a pena. Né? Aquele filho que muitas vezes o pai tem que ser sacerdote, mas o filho não quer, e ele diz, não, então eu vou fazer a vontade do meu filho, porque ele não entende aquilo, né? E ele acaba... Ou seja, com ele eu sobrando, com o resto... Com o filho dos outros eu sou até duro, mas com o meu... Então os filhos de Eli, ele né? está deixando de ensinar os filhos a oferecer sacrifícios espirituais. A igreja do século XXI, a igreja moderna, o evangelho, parece que Jesus mudou nesse século. Jesus se modernizou. O evangelho, não. Ela tem se afastado um pouco da cruz. E nós temos que entender o que é a cruz. A cruz é renúncia. Hoje a cruz não, para nós, desde a morte de Jesus, para nós, para o cristianismo, as pessoas fazem cruz de ouro e botam a cruz no peito. A cruz era maldição. A Bíblia diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cruz era reprovação, cruz era maldição. Cruz é algo que ninguém queria ver, ninguém queria Só morria lá quem era criminoso. Só os piores criminosos, não é que os piores criminosos morriam ali na cruz. Então, quando nós nos aproximamos, nós temos que tomar a nossa cruz, não é lugar de glória, é a nossa cruz. A nossa cruz é sacrifício, a cruz é renúncia. E nós não ensinamos. Vem as pessoas e dizem, não, a cruz é renúncia. A Bíblia de Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você vai negar o seu eu. E hoje é uma visão de que Jesus vai fazer a minha vontade em tudo. Né? Porque eu mereço ser feliz. Se o pastor César não vai ser feliz, já é outra coisa, mas eu sou filho de Deus, eu mereço ser feliz. A minha felicidade está acima da felicidade do pastor César, está acima da felicidade do pastor Carlos Leite. E a cruz tira isso. A cruz nos mostra que nós não somos nada. A cruz mostra que a nossa felicidade depende do nosso irmão, que Deus não tem filho unigênito ou filho predileto. Deus tem os seus filhos, que amam os seus filhos de todas as formas, mas não veio fazer a minha vontade. Deus veio fazer a vontade dele na minha vida. Quando Jesus vem assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a sua vontade e tenha privilégio, ou tenha o primordial na vontade de Deus. Paulo disse assim, pastor César, aquele que não poupou ao seu próprio filho, exatamente, antes o entregou, como não nos dará também com ele graciosamente todas as coisas? Então a justiça de Deus foi não poupar o seu próprio filho. Perfeitamente, porque, na verdade, essa palavra que você está recebendo, ela é extremamente objetiva no aspecto de mudar e de transformar a sua vida, porque essa cruz, somente nessa cruz, onde há essa entrega, essa renúncia, que há resultado, que há salvação. Sim. Porque muitas vezes, pastor, é muito fácil pegar, as pessoas não querem pegar a cruz para ir para o Gólgota, elas querem pegar a cruz e ir para o Facebook, e para a internet, porque é fácil eu pegar a cruz e ir para o shopping, entendeu? Então é o que o senhor falou com relação a esse modernismo da igreja dos nossos dias, que não é uma realidade. É a enganosa satisfação das riquezas. Enganosa. Entende? E nós, como sacerdotes, nós temos que ensinar os nossos filhos a passar pela cruz para conquistar. Porque só se conquista as coisas pela cruz. Todos nós, pastores, quando é que nós somos mais abençoados? É quando nós, meu amigo, somos perseguidos. É quando as pessoas falam mal da gente. É quando as dificuldades vêm no nosso ministério.
ao invés da gente desistir, ao invés da gente abrir mão, ao invés da gente Desesperar. largar tudo, entendeu? A gente diz, não, Senhor, aconteça o que acontecer, entende? Nós vamos permanecer firme aqui na tua presença. Então, logo após essa dor, essa coisa difícil, essa dificuldade que a gente alcança a vitória. Aí a vitória vem. Mas por quê? Porque nós fizemos por merecer. Houve uma perseverança. Nós amanhã vamos voltar a falar sobre isso. Nosso horário está chegando no final. Amanhã nós vamos voltar e vamos ler esse versículo aqui, que nós temos muita coisa, estamos falando sobre isso. E vamos estudando a palavra de Deus. Pastor César, muito obrigado, que Deus esteja te abençoando. Amém, pastor. Eu é quem agradeço mais uma vez. Muito obrigado por me convidar. Estar com o senhor e com o pastor Carlos Leite é uma bênção. E eu tenho plena convicção que você, meu amado, está recebendo o melhor do céu. Pastor Carlos Leite, muito obrigado. Que Deus abençoe, pastor. Eu que agradeço o senhor e amanhã eu quero beber mais desse óleo, dessa água cristalina que está matando a nossa sede espiritual. Esse estudo está sendo muito bom. Obrigado, pastor Zé Carlos. Esteja orando por nós. Espírito Santo de Deus, eu sinto alegria, eu sinto o poder da palavra me trazendo alegria. Alegria e comunhão, é interessante. Nós nos sentimos mais próximos uns dos outros. Nos sentimos irmãos de longa data, irmãos fraternos, sabe, Pai? Família cristã mesmo, quando ouvimos a voz do Pai. Assim sendo, meu Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo ajude o nosso irmão, a nossa irmã a encontrar o caminho certo. Pai, faça-o encontrar o caminho certo para que ele seja feliz. Amém e amém. Queridos, Graças a Deus. muito obrigado a você que nos acompanha com o programa Palavra Rema. Permitindo Deus, amanhã nós estamos de volta, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, com o programa Palavra Rema, continuação desse estudo. Então não perca amanhã. Queridos, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.